Olá, meus amigos. Muito bem, estamos novamente para estudarmos a palavra de Deus dentro do tema Sinais da Volta de Jesus Cristo. Estamos estudando dentro da abordagem Israel, o relógio de Deus. Essa, portanto, é a quarta ministração dentro desta abordagem. Nós vimos em Mateus capítulo 24, versículo 32, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos exortou o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ali Jesus estava nos exortando a olharmos para a figueira, que é o símbolo de Israel, dizendo que brotaria e também que se fortaleceria, né? E vimos então na ministração anterior que as guerras que Israel se envolveu não teve nenhuma condição de ganhar nenhuma delas. A guerra da independência, que aconteceu logo após o estabelecimento, a sua fundação, né? No dia 14 de maio de 1948, a figueira brotou, Israel voltou a ser nação. Logo no dia seguinte, no dia 15 de maio, estourou a guerra da independência e Israel saiu vitorioso. A próxima guerra foi a guerra de 1953, que também Israel venceu a guerra. E depois nós tivemos a guerra de 1967, a famosa Guerra dos 6 Dias, onde Israel mais uma vez saiu vitorioso. Havia 50 milhões de árabes de um lado e apenas 3 milhões de judeus de outro lado, e nessa expressiva diferença de 47 milhões, assim mesmo Israel venceu a batalha, porque o Senhor dos Exércitos sempre pelejou por Israel, pelo povo judeu. A guerra a seguir, então, veio através, no ano de 1973, né, que foi a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado judeu, é um dos dias mais sagrados e é um feriado nacional. Então, o que ocorreu é que o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque, eles se reuniram para invadir Israel e exterminar Israel em 1973. Ocorre que 20% apenas dos soldados estavam aquartelados. Por ser feriado nacional, 80% estava de folga. E na época, Golda Meir era a primeira-ministra de Israel. Quando ela percebeu a emboscada, ela então mandou armar as bombas nucleares e chamou aquela operação de Operação Sansão. Nós sabemos que quando Sansão entrou na casa de Dagon, ele pediu para lhe colocar nas duas colunas principais. Ele então, abraçando as colunas, ele declarou: morra eu e todos os filisteus. E assim a Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua própria vida. Da mesma sorte, Golda Meir chamou aquela operação de Operação Sansão, porque ela então disse: nós vamos ser destruídos, vão nos varrer do mapa, só que nós vamos levar conosco todo mundo árabe, porque as bombas nucleares estavam montadas. Mas como Deus interveio, sempre teve a proteção de Deus sobre Israel, Deus incutiu no coração daqueles comandantes árabes uma desconfiança. Eles falaram: não, está muito fácil essa invasão, os judeus estão nos preparando uma armadilha, e eles resolveram parar 2 dias para reverem as estratégias de invasão, e foi justamente o tempo necessário que Golda Meir precisou para reconvocar as tropas e então enfrentar o inimigo e venceram mais uma vez a guerra de 1973. Logo depois disso, seguiu-se então a guerra de 2006. Aqui nós tivemos a guerra do Líbano, né? Quando o Hezbollah, eles invadiram os equipamentos militares de Israel e mataram ali 5 soldados e levaram mais 2 soldados como prisioneiros, né, sequestrados. E naquela guerra, onde Israel tentou resgatar os seus 2 soldados, sendo que não conseguiu, então houve ali um embate e Israel mais uma vez saiu vitorioso, né? Então, Israel ele bombardeou pesadamente Beirute, né, a capital do Líbano, e ali foi o momento em que Israel perdeu o maior número de soldados, foi naquela guerra.
E nós entendemos por todas essas coisas que de todas as guerras que Israel se envolveu, não tinha condições humanas, não tinha condições naturais, bélicas, de vencer, mas o milagre de Deus sempre se fez presente. E só para nós entendermos a superioridade técnica militar dos israelenses, sempre que há uma troca de soldados, de prisioneiros de guerra, eles dão aí 8, 12 soldados por 1.500, 2.000 árabes, né? Então, é mais ou menos essa troca, né? 12 soldados israelenses por 1.500 a 2.000 soldados árabes. Isso mostra a superioridade de Israel. Queremos, amados, agora abordar um assunto que chama Caminhando pela Terra Santa. E falando sobre Caminhando pela Terra Santa, vale dizer que Israel tem a sua história que começou no Crescente Fértil, com 2.184.000 quilômetros quadrados, sendo a 234ª nação do mundo em extensão territorial, né? O Crescente Fértil, conhecido como Mesopotâmia, que significa entre rios, então nesse relevo geográfico nascem duas grandes civilizações. Ao norte a Síria e ao sul a Babilônia ou Caldeu. Os rios que rodeiam nessa região é o rio Tigre e o rio Eufrates. Hoje, esse misterioso território é conhecido como Iraque. Entre esses rios, localiza-se o Jardim do Éden. Ur dos Caldeus foi uma das cidades mais promissoras do Crescente Fértil, onde iniciou-se a história de Israel, quando Deus então chamou Abraão e fez com ele ali um pacto, né, em Gênesis capítulo 12. Falando sobre os nomes da terra de Israel, nós temos como o nome de Canaã, terra dos amorreus. Esse nome é o nome mais antigo dado à Terra Santa. Também a Terra Santa é conhecida como terra dos hebreus, terra de Israel, terra de Judá, a terra prometida, né? Quando Deus prometeu a terra a Abraão, aí começou então a ter esse nome de terra prometida. Nós temos também a designação de Terra Santa e, por fim, temos a designação de Palestina. Esse nome Palestina veio desde o Império Romano até o estabelecimento do novo Estado de Israel, o que aconteceu em 1948, quando o Império Britânico, né, o Império Inglês, dominava aquela região. Então, nós temos também aqui a localização de Israel. Localiza-se no continente asiático a 30 graus de latitude e é banhado pelo Mar Ocidental. Limites bíblicos de Israel: ao norte com a Síria e a Fenícia, ao leste a parte da Síria e o deserto arábico, ao sul a Arábia e ao oeste limitava-se com o mar Mediterrâneo. Nós temos os limites atuais, são ao norte com o Líbano, ao leste com a Síria e a Jordânia, ao sul nós temos o Egito e ao oeste com o mar Mediterrâneo. Falando um pouquinho sobre geografia bíblica, queremos começar falando sobre a topografia. O que é a topografia, então? É a descrição minuciosa de uma localidade. Ou podemos dizer também que topografia é a arte de representar no papel a configuração de uma porção de terreno com todos os seus objetos, os seus adjacentes, né, que se acham na superfície desse terreno. Ou podemos também dizer que é o fornecimento de dados para a confecção de cartas geográficas. Isso nós entendemos como topografia. Planícies da Terra Santa. A terra de Israel possui 5 planícies principais. Temos a planície do Acre, temos a planície de Sorom, a planície da Filístia, a planície Cefelá, a planície do Armagedon e outras planícies como Dotã, Jericó, Moabe e Genezaré. Falando sobre os vales da Terra Santa,
no contexto da palavra, é uma depressão alongada entre montes ou outra superfície. É o que nós entendemos por vale, né? Então, nós temos ali o Vale do Jordão, o Vale de Jezreel, o Vale de Acor, o Vale de Aijalon, o Vale de Escol, o Vale de Hebron, o Vale Sidim, o Vale Siquém, o Vale Bazã e o Vale de Moabe. Falando sobre os planaltos da Terra Santa, em Israel existe 2 planaltos principais, né? Então são um central e o outro oriental. Planalto é uma grande extensão, terreno plano ou de pouca ondulação. Isso nós entendemos por planalto. Então, o planalto central, ele é formado por Naphtali, por Efraim e por Judá. E o planalto oriental, ao oeste do Jordão, possui 3 importantes planaltos, né? Que é o Bazã, o Gileade e Moabe. Falando um pouco sobre os montes da Terra Santa, nós temos os montes palestínicos, né? Que é Judá, Efraim e Naphtali, sendo que o monte de Judá é composto pelo Monte Sião, o Monte Moriá, Monte das Oliveiras e o Monte da Tentação. Os montes de Efraim é composto pelo Monte Ebal e pelo Monte Gerizim. E o Monte Naphtali, esse é composto pelo Monte Carmelo, Monte Tabor, Monte Gilboa e o Monte Atim. Esse Monte Atim, também conhecido como Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus ali externou o seu mais expressivo, né, a sua mais expressiva ministração, correspondendo ao que nós achamos em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E nós temos também o Monte Gileade, o Monte de Bazã, o Monte Pisga e o Monte Peor. Falando sobre os desertos da Terra Santa, nós temos o deserto do Sinai, foi onde o povo peregrinou 40 anos, também conhecido como Sur, Parã, Cádiz, Zim e Berseba. Também o deserto Sinai leva esses nomes. Nós temos também o deserto da Judéia, também conhecido pelos nomes de Maom Zip, em Gede, Tecoa e Jeruel. E temos o deserto de Jericó, localizado no território benjamita. Queremos aqui fazer uma observação. As terras de Israel estão no deserto do Neguev. A partir da década de 80, cerca de 3 bilhões de dólares vêm sendo investidos na aplicação de construções de estradas, de arquedutos, de linhas de comunicação, com a finalidade de abrigar aquelas instalações, né, instalações militares e também centenas de povos agrícolas. No ano de 2001 foi elaborado um projeto que consiste em dirigir água do Mar Mediterrâneo para o Mar Morto, através de canal cortando todo o deserto do Neguev, com a finalidade de levar água fresca à indústria local e também água dessalinizada aos agricultores e dessa maneira ajudando toda a população daquela região. Queremos abordar um pouco sobre a hidrografia da Terra Santa, dizendo que dos terrenos geográficos de Israel, 50% ficam localizados no deserto do Neguev, de maneira que 5.000 quilômetros de campos aráveis, apenas 2.000 quilômetros da sua extensão são irrigadas. Então veja quanta terra tem ali ainda para ser tratada e trabalhada nos dias de hoje. Falando um pouco sobre os mares da Terra Santa, nós temos o Mar Mediterrâneo. Na Bíblia aparece com outros nomes, como o Mar Grande, Mar Ocidental, Mar dos Filisteus e Mar de Jafa. As suas águas, elas banham a Europa, a Ásia Ocidental, a África Setentrional e toda a costa ocidental de Israel. Além do Mar Mediterrâneo, nós temos também o Mar Morto. Esse mar, escritores bíblicos o chamam de Mar Salgado, devido à sua grande quantidade de sal. 25% aproximadamente de suas águas são densas, também chamado de Mar de Arabá. Mar Ocidental e Mar do Sal.
Localiza-se na foz do Rio Jordão, com 78 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. Ocupa uma área de 1.020 quilômetros e nas suas margens ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Hoje Israel extrai do Mar Morto bilhões de dólares em sal e minerais. E ali também são extraídos 22 trilhões de toneladas de cloreto de magnésio, 11 trilhões de toneladas de cloreto de sódio, 7 trilhões de toneladas de cloreto de cálcio, 2 trilhões de toneladas de cloreto de potássio e 1 trilhão de tonelada de bramoto de magnésio. Veja a riqueza que Israel tem. Israel está sentado sobre o pote de alimento. Nós temos também o Mar da Galileia. Então, na realidade, não é um mar, e sim um grande lago de água doce formado pelo Rio Jordão. Tem 24 quilômetros de sua extensão e 40 quilômetros de largura e com uma profundidade aproximada de 50 metros. Encontra-se a 230 metros abaixo do Mediterrâneo. Jesus repreendeu ali a tempestade e também andou sobre as águas, né? Foi ali no Mar da Galileia. E temos, por fim, o Mar Vermelho, que é o sinônimo da Terra Santa, evidentemente. Este faz separação com o território egípcio. E falando um pouco sobre os rios da Terra Santa, nós temos os rios da bacia do Mediterrâneo, né? Que são o rio Belos, o rio Gizon, o rio Caná, o rio Gaás, o rio Sorel, o rio Besor. A bacia do Jordão. A bacia do Jordão é formada pelos rios. Rio Jordão, evidentemente, que possui 3 fontes, Ladã, Banias e Asbani. Nascem no território israelense. Tem seu início no Monte Hermon, na Síria. O Jordão é um rio pequeno. Ele mede 252 quilômetros apenas, né? E nós temos, depois desse, temos o rio Querite, nós temos o rio Sedom, o rio Yarmuk, o rio Jaboque, o rio Arnon, e esses são os rios que formam ali a bacia do Jordão. E depois nós temos o lago Merom, né? Queremos falar um pouquinho também aqui sobre o clima da Terra Santa. Possui grande variedade climática, chuvoso, seco, frio e calor. Falando sobre o clima nas montanhas, Israel ele é um país montanhoso, né? Hebrom é o ponto mais alto com 1.000 metros de altitude, sendo que Jerusalém tem apenas 800 metros de altura. Climas no litoral ocidente do mar Mediterrâneo rico, com constantes brisas, né, à noite e quente durante o dia. O clima no deserto, de maneira geral, é 43 a 50 graus, inclusive o Vale do Jordão, né? Os ventos ali no Mediterrâneo são frios e ao norte são quentes, né? As estações de Israel. O Oriente Médio possui 2 estações, inverno e verão, sendo os períodos de outubro a março, inverno, e de abril até setembro nós temos o verão. Chuvas. Ao contrário do Egito, Israel há grandes períodos, né, de chuva, abundantes chuvas, né, e que se iniciam no verão. Falando um pouco sobre a geografia econômica da Terra Santa, essa palavra economia, a palavra original é a palavra oikos, né, que significa casa, e é uma terra que mana leite e mel. E falando sobre a flora da Terra Santa, é de uma riqueza inigualável, né? Tem 100 espécies de vegetais como trigo, oliva, uva, romã, cevada, lentilha, feijão, mostarda, pepino, cebola, alho, melão e tâmaras. As plantas silvestres, nós temos o cedro, a faia, o pinheiro, a acácia, a palmeira, o carvalho e a murta. Falando sobre a fauna da Terra Santa, nós temos 50 espécies de mamíferos, 42 de invertebrados, 46 de aves e 19 de répteis, peixes e anfíbios. Sendo que os animais selvagens nós temos ali leão, urso, leopardo, hiena, víbora,
corça, lebre, chacal, lobo, raposa e camaleão. E os animais domésticos nós temos ovelhas, vaca, cabra, mula, camelo, cavalo, jumento e cão. As aves nós temos perdiz, cordoniz, pombo, galinha, avestruz, cegonha, rola, cervo e pelicano. E insetos nós temos abelhas e gafanhotos. Peixes, são 43 espécies de peixes, sendo o mais famoso o peixe de São Pedro. Falando um pouco sobre minerais da Terra Santa, a Terra Santa é rica em reservas minerais de ferro e cobre. Tem também ouro, prata, enxofre, estanho e chumbo. A abundância de pedras preciosas. O diamante, por exemplo, é um gerador de divisa muito grande, tanto que a maior parte da produção de manufaturados de diamante, ou seja, a indústria diamantífera do mundo, a maior está em Israel, né? Riquíssima em termos de diamante. A geografia humana da Terra Santa é uma revelação da maneira como vivem os hebreus. A questão da família, nós temos como base de família para os hebreus, ali Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25, né? Então, para os hebreus, a família é indiscutível. A família não era apenas uma comunidade social, e sim uma comunidade religiosa, com festas particulares, e ali era uma extensão da própria família, né? Sendo sempre o pai, o palestrante, o celebrante. Na questão do casamento, o Israel do Antigo Testamento nem sempre alcançava o ideal do Senhor, tanto que a monogamia não era encarada com seriedade. Dado que homens piedosos como Abraão, Jacó, Davi eram polígamos. Temos como exemplo o próprio rei Salomão, que tinha 300 mulheres, mais 700 concubinas, né? Porém, seria no exílio babilônico que Deus trataria dessa questão, curaria a poligamia que tantos males trouxe para a nação de Israel. Jesus deixou muito claro o ideal monogâmico, né? E ele condenou com energia a poligamia. Qualquer casamento fora do padrão monogâmico, Jesus, então, deixou muito claro que não aceita. Então, devido à esterilidade de algumas esposas, a concubinagem era tolerada no período veterotestamentário. Então, ali era tolerada. Moisés condenou o casamento misto, nós percebemos em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 1 até o versículo 4, e entre os hebreus havia o casamento por levirato. Falando sobre a aliança de casamento, era feito pelo pai do noivo, pelo irmão mais velho ou por um parente mais próximo. Porém, as negociações sobre dote ficavam a cargo de terceiros, sendo sempre feita ali um levantamento exaustivo em relação aos bens de ambos, né? Falando sobre noivado, entre os ocidentais, o noivado não tinha grande importância, porém, para os hebreus, era um compromisso sério. O noivado começava quando o noivo entregava à sua pretendida uma moeda com a seguinte inscrição: seja consagrada a mim. Falando sobre as núpcias, esta festa nupciais eram consagradas entre 7 dias até 2 semanas, né? Falando um pouco sobre divórcio, foi introduzido no povo por causa da dureza do povo israelita, né, dos hebreus. E por isso os hebreus rompiam com seus compromissos por qualquer motivo. Porém, o Senhor Jesus nunca aprovou esse tipo de comportamento. Jesus condenou o divórcio e deixou claro que Moisés permitiu em caso de adultério por causa da dureza do seu coração. É o que nós encontramos em Mateus capítulo 19, né? Falando um pouco sobre filhos, aqui é uma questão de herança divina, conforme salmodiou o próprio Salomão, no Salmo 127, versículos 3 até o versículo 5. Em Israel, esterilidade era considerado opróbrio, né? A vida social hebraica gerava em torno da religião. Então, a vida social deles era como se uma continuidade das atividades religiosas, né? A mulher na sociedade hebraica, as mulheres eram honradas pelos israelitas.
né? Eles lhe davam muitos direitos, muitos presentes, como, por exemplo, Débora, Baraque, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Ruth, Uda, todas eram submissas aos seus próprios maridos e suas principais ocupações eram as ocupações domésticas. Falando um pouco sobre as moradias, né? Tinham as simples e também as mais luxuosas. Tendas, a mais antiga forma de moradia no Oriente Médio, feitas de peles de cabra. As cabanas, confeccionadas com estacas e cobertas de folhagem, e os tabernáculos, habitação estes que eram o templo, né? Peregrino dos israelitas. Assim eles andaram pelo deserto durante 40 anos. As casas, em tempos bíblicos, eram feitas de pedras, tijolos e madeira, geralmente pequena, com apenas um cômodo, e as dos ricos possuíam vários compartimentos. Torres de vigia eram construídas para a proteção de lavouras e também dos pomares. E os palácios eram as residências dos reis, né? Dos reis hebreus. O mais imponente de todo que nós conhecemos foi construído por Salomão. Falando um pouco sobre a mobília, os hebreus sempre tiveram poucas mobílias, né? Além do leito, eles tinham ali uma pequena mesa, uma mesa baixa, né? E não tinha cadeiras, sentavam no chão com algumas almofadas. Referindo-se sobre a alimentação deles é pão, azeite, vinho, legumes, frutas, leite, mel, farinha. Só em festa a carne era consumida, o peixe era o mais usual no litoral, na zona litorânea, né? As vestimentas era sempre confeccionada com algodão, lã e seda. O turbante era a vestimenta masculina e a túnica a vestimenta feminina. A moeda da Terra Santa. A primeira moeda citada na Bíblia foi o darico, né? Que veio da Pérsia, muito usada nos tempos de Neemias e Esdras. Outras moedas também estão mencionadas na Bíblia, como a dracma, que é uma moeda grega, e também estate e sectil, que eram moedas romanas. No início dos anos 80, o shekel foi adotado como moeda da nação hebraica. Em relação à política, envolvidos por uma política quase sempre baseada na chantagem e equipados com modernos equipamentos bélicos, né, assim fornecido por nações interessadas apenas na imprescindível continuação do intercâmbio comercial, evidentemente. Os países do Oriente Médio transformaram num perigoso barril de pólvora, a ponto de explodir a qualquer momento com novas guerras sangrentas. Entenda que a intervenção dos povos árabes, muitas vezes reafirmada que eles pretendem exterminar Israel. Israel é a nação do mundo que tem mais inimigos declarados, para você ter uma ideia, né? A imensa reserva de petróleo do Oriente Médio tem sido utilizado pelos árabes como moeda, como arma, né? Para poder sustentar essa agressividade, né? E assim nós temos que Deus luta por esse povo num testemunho vivo de que ele nunca, jamais será exterminado, porque assim garante o nosso Senhor através da sua palavra. Então Israel é como um relógio a marcar a sua hora em que vivemos nessa dispensação da graça divina, e assim é o novo Estado de Israel. Que Deus lhe abençoe grandemente. Terminamos então esse assunto sobre Israel, o relógio de Deus, e até a próxima ministração, e que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.